Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí comentando tudo sobre o Flamengo, né? Que vai para o Super Mundial de Clube. Hoje tem um Aeroflá, né? Os jogadores vão estar no avião para ir para os Estados Unidos, né? Para essa competição tão importante. E nesse vídeo eu vou falar também sobre a decisão de Gerson. Gerson já decidiu, né? Que vai se transferir para o Zenit, adeus sua palavra, né? E assim vai ser vendido aí por 25 milhões de euros, visto que o Zenit vai pagar a multa. Então, assista até o final, não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fique agora aí com o vídeo. Flamengo, então, Rafael De Angeli traz as notícias do Flamengo, que tem treino ainda hoje, depois vai embarcar para os Estados Unidos. Hoje, né? Tem Aeroflá. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço a todos que acompanham a gente aqui no Seleção. Falamos aqui da frente do Ninho do Urubu, do CT do Flamengo. Hoje tem o último trabalho aqui às 5 horas da tarde, com o grupo completo antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Tem essas grades aqui, todo preparado para ajudar na organização da saída do ônibus. O ônibus do Flamengo deve sair daqui por volta das 8 horas da noite. O movimento aqui de manhã, no início da tarde, está bem tranquilo. A gente deve ter torcedores por aqui no fim do dia. O embarque do Flamengo está marcado para as 11 horas da noite. E aí sim teremos uma multidão, é o que se espera, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão, famoso Aeroflá. Tem todo aí um trabalho da polícia do Rio de Janeiro para tentar organizar melhor essa saída dos jogadores do Flamengo em direção à Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo embarca às 11 horas, chega em Atlantic City amanhã, vai treinar na Universidade de Stockton nos próximos dias e aí na segunda-feira estreia contra o Esperance da Tunísia às 10 horas da noite, horário de Brasília. Tá certo, pessoal? 5 horas treino, 8 horas o ônibus sai daqui, 11 horas embarca para a Copa do Mundo. Um abraço! Um abraço para Rafael De Angeli acompanhando o dia do Flamengo, que vai ser o último brasileiro a embarcar para os Estados Unidos. A gente mostrava aí contratações, falava da preparação dos times. E já que a gente terminou uma data FIFA, tem uma coisa que me chamou a atenção positivamente, é que não tem nenhum prejuízo dessa vez para os clubes, que geralmente alguém sai machucado, alguém sai meio ali baleado. Olha aí quanta gente estava na data FIFA e que estará jogando a Copa do Mundo dos Clubes. Isso só na fração brasileira, né? Não estou nem falando dos outros times. O Soteldo começou a data FIFA no Santos e terminou a data FIFA no Fluminense. Mudou de time, mas né, fisicamente está liberado para jogar. Mas, ó, Wesley, Alexandre, Danilo, Léo Ortiz, Gerson, Varela e Arrascaeta, ó, pelo Flamengo. Richard Rios, que era um pepino ali, né? Tinha uma expectativa para ver se ele jogaria o segundo jogo, porque estava sentindo, então tinha uma preocupação. Foi bom para o palmeirense, já aproveitou, já treinou ali contra o Messi, né? Já treinou com a seleção argentina. Tá indo tinindo aí pro Abel. Piquerez também tá inteirão. Gustavo Gomes, que jogou ontem com a seleção brasileira, tá inteirão. Estevão também. Savarino ok, John Arias e Soteldo. Então, essa data FIFA não trouxe prejuízo para ninguém. Savarino entrou no segundo tempo, o John Arias entrou no segundo tempo e o Soteldo iniciou a partida pela... Mostra a força do futebol brasileiro, né? Com jogadores estrangeiros, né? Dos 14 jogadores, né? Que tem ali, tem 14. 8 são estrangeiros. Jogam por seleções dos seus países. É a força econômica do futebol brasileiro na América do Sul. Brasileiro, que é o novo... que os jogadores hoje não precisam buscar um espaço no futebol europeu para buscar grandes salários, grandes clubes e a possibilidade de disputar títulos. E o futebol brasileiro hoje é uma opção muito viável para ele. E a gente olhando aí o número de jogadores do Flamengo, né, envolvidos na data FIFA, a gente consegue entender por que o Flamengo adiou um pouquinho essa viagem. Não faria nem sentido chegar tão cedo. Claro, em termos tantos de logística. jogadores, exatamente, com tantos jogadores fora. A data FIFA europeia foi assim também, Jorge. Eu fiz os jogos da Nations, amistosos, jogos da eliminatórios e muitos jogadores atuando por suas seleções estarão no Mundial. O Paris Saint-Germain viajou hoje para os Estados Unidos. É a nata do futebol, né? Isso vai ter nesse Mundial, o pessoal né? tá indo. Cada um com seu planejamento, né? Bom, no começo do programa, eu chamei a atenção para essa contagem regressiva de um ano para a Copa do Mundo de 2026. Então, a gente vai para os Estados Unidos. Vamos para Nova York? Aqui nos Estados Unidos, apurei com algumas pessoas de dentro do Flamengo, falei muito também com o Júlio Miguel Neto, né, que vem falando comigo, vem falando com o Mauro também. O Mauro também pode ter novidades e eu vou perguntar para ele. Mas ontem, por tudo que eu conversei com uma pessoa de dentro do Flamengo e a outra, sendo justo, por tudo que o Júlio me mandou, que ele conversou com um nome muito forte de dentro do Flamengo,
acabou completamente a paciência do Flamengo com o Gerson e o Flamengo não vai fazer nada para ajudar o Gerson a ir para o Zenit. Por quê? Porque agora surge uma cláusula que tem mais 40 milhões de reais para o Flamengo receber. Tá? Ou seja, além dos 25 milhões de euros, o Zenit tá bom. Zenit quis pagar os 25 milhões de euros e pronto. Aí agora sim leva o jogador. Não. Pelo que eu apurei, tá? E aí eu vou perguntar pro Mauro também, o Boto liberaria para ontem, pagando os 25 milhões de euros. Porque, por tudo que eu conversei ontem, não só com o Júlio, mas também com uma pessoa forte dentro do Flamengo, o Boto tá louco para se livrar e ainda ganhar esse dinheiro. Porque seriam 25 milhões de euros. Por um jogador de 29 anos. Porém, o BAP talvez não esteja com essa vontade toda de ajudar na saída do Gerson e pode querer esses 40 milhões de reais. Qual é a situação? Tá? Tem uma cláusula, caso o Zenit pague a multa rescisória, né, acaba o emprego, o vínculo do Gerson com o Flamengo, né? Porém, o direito de imagem que foi negociado agora nessa renovação e num valor muito alto para o Gerson, é algo à parte. E o Flamengo estuda acionar uma cláusula, tá? Que cobra o valor total do contrato em caso de rescisão unilateral sem justa causa. E esse valor é de 40 milhões de reais. Ou seja, é um valor à parte e até o que a diretoria do Flamengo alega nos bastidores é o seguinte, que o Zenit, na proposta, em qualquer situação, poderia colocar isso, né, no acordo. Pagando os 25 milhões de euros, tirar a multa relacionada a direito de imagem. Só que não tirou. Tem essa cláusula e aí, tá, uma situação que parece que o Flamengo até disse seria o seguinte, mas o Gerson que paga então. Se ele quer sair, o Gerson paga 40 milhões de reais. Mas é claro que o jogador não vai pagar 40 milhões de reais. Pelo que eu tô vendo de toda essa situação, Mauro César Pereira, o Gerson vai ficar, porque eu duvido que o Zenit pague 25 milhões de euros mais 40 milhões de reais. E aí vai ficar uma situação bem constrangedora, né, Mauro? Porque foi visível que o staff do Gerson queria que ele saísse, foi visível que o Gerson queria sair, falou até com o Ancelotti. O Ancelotti falou na coletiva de imprensa que o jogador conversou com ele sobre uma possível saída para a Rússia, mas parece que o BAP, aí não é nem o Boto, é o BAP, não vai querer abrir mão desses 40 milhões de reais. Mauro César Pereira, também é o que você apurou ou não? Não é o BAP, não. É o BAP, o Boto, é todo mundo. É o aquário inteiro. Ninguém quer abrir mão dessa grana. Os caras, eu tenho dito, os caras estão de saco cheio desse combo Gerson, pai do Gerson e essa história toda. Porque isso vem de muito tempo, né? É um desgaste muito grande. E o que está muito claro é que se a gestão anterior ela tinha mais malebolência, jogo de cintura e tal, né? Essa tem uma forma de trabalhar que eu considero mais profissional, assim, menos brodagem e mais tá preto no branco, é o que está escrito, acabou. Esses 40 milhões, eu falei disso semana passada, outro colega também que trouxe essa informação foi o Vene Casagrande, muita gente duvidou, agora estão entendendo que de fato existe, eu vi a cláusula. A cláusula, ela determina que o valor que o Gerson teria a receber é mais ou menos isso, tá? Um pouco complexo, vou tentar simplificar. O valor que o Gerson teria que receber até o final do contrato em direito de imagem reveste como multa a favor do Flamengo por uma rescisão unilateral. Porque o pagamento de multa é uma rescisão unilateral, né? O Gerson está rescindindo com o Flamengo porque ele aceita uma proposta de outro clube que paga a multa rescisória. Não sou advogado, mas quando tomei conhecimento disso e pensei, como é que deixaram isso, essa cláusula no contrato? Né? Eu pensei, deveriam ter dito não, essa cláusula não, porque ela é muito nociva para o jogador. Deixa o jogador em situação muito ruim.
Não sei, talvez algum advogado me convença do contrário, mas eu achei uma falha, né? Uma falha, porque deixou o jogador vulnerável. Esse dinheiro dá mais ou menos 6 milhões e 200, 300 mil euros. Significaria que os 25 virariam 31, né? E pouco, mais de 31 milhões de euros, né? Aliás, milhões de euros, né? Mais de 31 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá? E eles não vão abrir mão. Houve, inclusive, uma tentativa. A reunião foi na segunda passada, hoje é quarta, né? Então já tem aí 9 dias que aconteceu a reunião, que durou 10 minutos, tá? Foi super rápido. O Boto, o Gerson, representantes do jogador e tal, e o pessoal do Zenit. E pelo que entendi, entrou, inclusive, online, que nem nós estamos aqui agora. E foi dito, não, vamos conversar e tal, a proposta, o Boto teria dito, olha, nós fizemos um acordo há 2 meses, né? Renovamos o contrato, vocês pediram a redução da multa e colocamos em 25 bilhões de euros. A multa é 25 bilhões de euros. Descemos de 200 a 25. Mas aí não tem negociação. É 25, para quem quiser levar, pagar os 25. Ponto final. Não tem, aí encerrou a conversa. Houve tentativas ao longo desses últimos dias de negociação e a resposta foi a mesma do Flamengo. Não tem negociação. Quer sair, quer levar o jogador, paga a multa rescisória. Exatamente igual o caso de La Cruz. Quando o Flamengo se interessou pelo jogador, então, no River Plate, procurou o time argentino, o River falou, não quero vender. Quer levar, paga a multa. Se acerta com ele, o Flamengo se acertou com o jogador e pagou a multa. O River não aceitou negociar. Nem abriu a possibilidade de conversas a respeito, porque não tinha interesse em vender o atleta. Vendeu pelo que estava estipulado como multa rescisória. A situação é muito parecida. Só que o De La Cruz saiu bem do River Plate. Eles aceitaram, entenderam que já estava lá há um bom tempo e que era a oportunidade dele ganhar mais, dele abrir fronteiras no mercado brasileiro, e entenderam, tanto que ele saiu de lá campeão, né, ganhou um título, um troféu, aquela Supercopa deles no final da temporada. Ele deu várias entrevistas lá para a imprensa argentina, todo mundo sorridente. O Gerson ao contrário, porque essa relação está muito desgastada, Thiago, e o que piorou tudo foram essas manifestações recentes, anteriores, no começo do ano, de que o Flamengo não valorizaria o jogador e tudo mais, e depois eles sentaram e fizeram um acordo. E aí, tempos depois, 2 meses, depois, exatamente 2 meses, aí surge de novo essa história de sair para o futebol agora da Rússia, né? É claro que a proposta, pelo que se comenta, né? Embora sempre a fonte sempre é gente ligada ao jogador, né? Não vi ninguém até agora obter essa informação com o Zenit. Vocês vão pagar isso tudo aqui, mas enfim, deve ser isso mesmo, porque o apelo para você jogar no futebol russo hoje é financeiro. Esportivamente não é uma boa opção pelas razões mais do que conhecidas do isolamento da Rússia, não só do futebol, em relação ao resto do mundo, né, por conta da guerra com a Ucrânia. Então não joga competições internacionais. Então, diante disso, quando começaram essas reclamações e depois vem um acordo, fumaram o cachimbo da paz, aí logo depois vem essa história de ir embora, às vésperas de um torneio importante, o jogador é capitão do time, isso irritou muito as pessoas. Claramente, isso a gente pode falar com toda segurança, ninguém vai dizer isso porque eles não serão indelicados a esse ponto, mas se você chegar hoje e se fazendo a barba, olhando lá no espelho, o Boto, o BAP, pensando nisso, você deve pensar, tomara que vá embora, paga a grana e não perturba mais. Uma fonte até me falou o seguinte, imagina a situação do Boto, toda semana, ou semana sim, semana não, o pai do jogador batendo na porta dele para reclamar de alguma coisa. Ninguém aguenta isso. E é por aí mesmo. Eu acho que essa é uma relação profissional, gente. Como eu já falei antes, nenhuma empresa vai tolerar que um funcionário ou alguém a ele ligado se manifeste publicamente, em rede social, no grupo de WhatsApp ou na mídia, contra essa empresa, de uma maneira que isso prejudique a imagem da empresa. No caso específico, a empresa cumpre suas obrigações. O Flamengo era um time caloteiro que não é há muito tempo. Paga salário em dia, cumpre aquilo que está combinado, então está no direito de se sentir incomodado. Eu acho que a carreira do Gerson poderia ser mais bem conduzida, né, pelo ótimo jogador que ele é e no momento bom que está vivendo, inclusive na seleção brasileira. É uma pena, mas é uma situação muito desconfortável. E não sei como é que isso vai ser agora em campo, né, cabeça do jogador, especialmente com relação ao torcedor do Flamengo, que se alguém pensou em jogar a torcida contra o clube, não funcionou não. E aí, a única coisa que, pela minha apuração, é um pouco diferente do Mauro, é que o BAP não quer abrir mão, mas o Boto, pelo que me falaram, abriria, Mauro. O Boto tá tão... Não abre. Não abre mão. Não abre mão. Porque parece que o Boto estava sem paciência nenhuma já. Esquece isso. Os dois estão fechados também na questão. Eu até, pelo que eu entendi, o Boto está mais irritado ainda porque ele que lida com essa situação. É a função dele. O BAP ainda fica ali numa situação que ele está por cima, ele só determina, né?
Ó, vamos nessa, vamos naquela, concordo e tal, ele dá o ok. O Boto é que tem um desgaste. E assim, eles têm que entender o seguinte, se o Boto vai acertar, se vai errar, se vai contratar bem ou mal, a gente não sabe. Isso a gente vai saber mais adiante, quando essa passagem dele pelo Flamengo amadurecer. Mas a mentalidade desse dirigente, ela é diferente daqueles dirigentes que lá estavam. O Marcos Braz já é outro estilo, já mais boleirão e tal, aquele jeitão dele. Você pode preferir um ou outro, nenhum dos dois, tá? Com ele, claramente, as relações são outras. A coisa é mais profissional, eu diria, no sentido de que se discute isso aqui, é o que está escrito e acabou. E tá muito, assim, eles estão muito incomodados. O Boto também está bem incomodado pelo Caporé, bem irritado mesmo com a situação, porque ele que lida com isso, né? Ele acabou de acertar um contrato 2 meses antes, aí de repente foi essa história toda. Enfim, não tem essa divisão não, Thiago. Os dois estão bem irritados. E mais gente do clube está de saco cheio. Como eu falei aqui, né, eu vou trazer rapidinho essa cláusula que o Mauro citou, né, que eu tive acesso aqui, é o seguinte: caso é a cláusula pela qual o Gerson vai ter que pagar 40 milhões de reais ao Flamengo, além dos 25 milhões de euros da multa rescisória. Caso haja rescisão antecipada do presente contrato por iniciativa sem justa causa ou por culpa do concedente ou do atleta, ou como consequência da rescisão do contrato de trabalho havido entre clube e o atleta por justa causa, ou causa motivada por inadimplemento contratual do atleta, ou por iniciativa sem justa causa do atleta, o concedente, né, que é o Flamengo, e o atleta incorrerão solidariamente no pagamento de multa indenizatória em favor do Clube de Regatas do Flamengo, equivalente à totalidade do saldo restante do presente contrato, sem prejuízo da apuração de prejuízos adicionais causados ao Flamengo pela conduta do atleta ou do concedente. E assim, o Gerson teria que pagar 40 milhões de reais para fechar, né? Ou seja, Mauro César Pereira, impossível o Gerson sair do Flamengo, falta só 1 minutinho e meio pra gente terminar o programa, mas impossível o Gerson sair do Flamengo, né, Mauro? 31 milhões de euros, impossível que o Zenit pague isso. A não ser que o Flamengo aceite negociar essa cláusula, né? Digamos, paga os 25 milhões e esse dinheiro paga parcelado, paga depois, me dá um jogador, não sei. Porque os 25 milhões eles não abrem mão. Esse dinheiro, né, que pode gerar até uma discussão jurídica, acredito, né, uma cláusula, isso pode gerar uma discussão. Pode até ser negociado ou acordado de outra forma. A informação é, os 25 milhões de euros pagos à vista, o Flamengo não abre mão. Agora, isso é um complicador, evidentemente, para a transferência do atleta. Pois é, pessoal, como eu falei aí na minha introdução, o Gerson vai deixar o Flamengo. Informação que eu acabei de receber, eu estava fazendo o programa do SBT, meu telefone tocou, naquele momento eu não podia atender, e aí depois, quando eu saí dentro do carro, entrei em contato com a pessoa e recebi todas as informações. O negócio está fechado. O Gerson vai deixar o Flamengo e vai para o Zenit, vai assinar um contrato válido por 5 temporadas. Só que, no acordo do Gerson com o Zenit, o acordo salarial, contrato de 5 anos e um salário considerado irrecusável, chegando a 3 vezes mais do que ele recebe atualmente no Flamengo pós-renovação de contrato, nesse acordo o Gerson só fez um pedido a mais. Zenit, paga a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque eu quero disputar essa competição com o Flamengo e me despedir do Flamengo. Então como é que vai acontecer? Supondo que o Flamengo chegue às oitavas de final, seja eliminado. No dia seguinte, o Zenit vai pagar o valor da multa rescisória avaliada em 25 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 160 milhões de reais. Por que o Zenit não faz o pagamento agora? Porque não faz o menor sentido fazer o pagamento agora, sendo que não vai ter o jogador, porque o jogador quer disputar a Copa do Mundo de Clubes. A partir do momento que deposita o valor, o jogador não é mais atleta do respectivo clube, no caso o Flamengo. Venê, mas como que o Zenit vai pagar a multa rescisória, sendo que o contrato do Flamengo é com o Gerson? Gente, tal como aconteceu com o De La Cruz, quando o Flamengo pagou o De La Cruz, aí o De La Cruz pagou a multa rescisória ao River Plate. Vai acontecer com o Zenit. O Zenit vai dar o dinheiro para o Gerson,
Estou falando aqui de uma maneira bem resumida para vocês entenderem. O Zenit faz o Pix para o Gerson e o Gerson automaticamente faz a transferência na conta do Flamengo, quebra o contrato, na verdade cumpre o contrato, né? Porque o valor de multa rescisória está dentro do contrato, ele está cumprindo o contrato, o acordo com o Flamengo, ele deposita o valor, se despede do Flamengo e assina o contrato válido por 5 temporadas com o Zenit, até porque o Zenit só vai poder escrevê-lo, se eu não me engano, a partir do dia 10 de julho, que abre a janela lá na Rússia. Então, não faz o menor sentido pagar a multa agora. Só que está tudo fechado entre jogador, representante do atleta, Zenit, está tudo alinhado. O Zenit só não faz o pagamento agora porque o jogador pediu. Vene, e o Flamengo vai fazer o quê em relação ao jogador na Copa do Mundo de Clubes? Mesmo assim vai botar o jogador para atuar? O Flamengo entende que se não tiver o depósito na conta do clube, ele continua sendo jogador do Flamengo, o Flamengo vai utilizá-lo. Porque eu estou vendo muita gente criticando a diretoria, Felipe Luiz. Como que vai levar o jogador? Não deveria nem levar o jogador. Gente, ele continua sendo atleta do Flamengo. O Flamengo não está em conversas com o Zenit, não tem negociação. É isso que vocês precisam entender, não tem uma negociação em andamento. A única consulta que teve em relação ao Flamengo foi: vocês parcelariam a multa rescisória? O Flamengo foi taxativo. Não. Multa rescisória, como está em contrato, tem que ser pago à vista. Se não pagarem à vista, não vão levar o jogador. O Flamengo não vai ceder. Isso já está certo. O Zenit já sabe disso e o Zenit vai pagar o valor à vista. Os 160 milhões de reais na cotação de hoje, que dá 25 milhões de euros. Só que tem mais um detalhe. Como a gente trouxe no sábado, o Flamengo, a parte jurídica do Flamengo entende que, além do valor da multa rescisória de 25 milhões de euros, o Flamengo pode exigir do Gerson mais 50 milhões de reais por essa quebra de contrato em relação ao direito de imagem. O valor é referente a direito de imagem do jogador com o rubro-negro. E eu até vi um ex-pseudo-dirigente dizendo nas redes sociais que isso não procede, que isso é mentira. Primeiro, ele não pode falar isso, porque ele não participou da negociação pela renovação de contrato. Segundo, hoje, dia 11 de junho, quarta-feira, todos os veículos estão falando dessa informação que a gente trouxe no sábado. E aí, agora ele vai dizer que é mentira? Não. De fato, o departamento jurídico entende isso. Agora, isso pode ter uma briga na justiça, sim. Se o jogador, o staff do jogador entender que não, que o Flamengo não pode cobrar isso. Mas em relação à multa rescisória, o Zenit vai pagar. Vene, e se esse direito de imagem, quem tem que pagar o Flamengo? É o jogador. E aí talvez o jogador possa negociar com o Zenit, para o Zenit também pagar isso a ele, para o jogador repassar ao Flamengo. Mas está tudo certo, tudo certo. O Gerson optou por jogar na Rússia. Vai assinar o contrato milionário com o Zenit, válido por 5 temporadas. Um atleta de 28 anos. Vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião. Vene, você faria isso que o Gerson está fazendo? Independentemente de seleção brasileira. Eu não faria. Eu não faria. Hoje, eu até brinquei lá no SBT. Cara, e isso é verdade, tá? Eu acordo todo dia cedo, passo aqui pela Praia de Caraí. Eu tava ali na Praia de Caraí, aí pensando assim, falei, caraca, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu me coloquei no lugar do Gerson. Eu iria? Não, eu não iria. Eu não iria abrir mão do que eu tenho hoje aqui, ainda mais com o salário do Gerson atualmente, e é um cara que sempre ganhou muito dinheiro por onde passou, mas eu não critico o Gerson, de verdade. Eu acho que cada um tem que tomar a decisão que entende o que é melhor para ele. Ele está sendo mercenário? Não concordo com isso. Não concordo. Ele é um trabalhador como qualquer outro. Como qualquer outro. Ele recebeu uma proposta, entende que essa proposta é melhor para ele, para a vida dele, para os familiares dele, e está tudo bem. Ele não tem que ser criticado por isso. Gente, ele é um profissional. Se ele... ele acabou de renovar o contrato dele. É verdade, 2 meses atrás. Como assim vai querer sair do Flamengo? Ele recebeu uma proposta que para ele é melhor. E tá tudo bem, gente. Ele não tem que ser criticado por isso. Ele não é traidor do Flamengo por conta disso. Ele não deixa de ser ídolo do Flamengo por conta disso. Acho que não mancha em nada a imagem dele. Pelo menos é a minha opinião. Mas eu faria isso? Não! Independentemente de seleção brasileira. Eu sendo ídolo do Flamengo, que é meu time, capitão,
ganhando bom salário, contrato até 2030, eu não iria para a Rússia. Mas ele entende o que é melhor para ele. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, né? E vimos aí, no início do vídeo, falando um pouquinho sobre o Mundial de Clubes, né? Onde o Flamengo vai enfrentar aí, né? No grupo dele o Chelsea, né? O Esperance e o Los Angeles, né? Estados Unidos, né? Então, o Flamengo, né, tem dois times aí, consideravelmente mais fracos do grupo, onde o Flamengo precisa pontuar, né? Que é o Esperance e Los Angeles, né? Mas o Chelsea e o Flamengo precisa também bater de frente, né? Um empate aí seria fenomenal, porque aí provavelmente será decidido aí no saldo de gols. Então, o Flamengo poderia, né, ampliar aí um saldo de gols contra esses times consideravelmente mais fracos do grupo e assim passar em primeiro, né? E talvez pegar o Benfica ou o Boca Juniors, né, na outra chave. E falando sobre Gerson, né, vimos a informação aí de Venê, ele cravando aí que Gerson já aceitou a proposta, vai ser vendido sim para o Zenit, né? Ele aceitou a proposta, só tem essa nossa da cláusula aí, né, de pagar aí o direito de imagem, mas é isso, eu acredito que o Flamengo aí vai acertar isso por fora, mas a multa tem que ser à vista, né? O Flamengo vai receber a multa à vista e esse valor é um valor muito bom para um jogador de 28 anos que o Flamengo pode correr atrás e contratar outro, né? E inclusive Andrés Pereira tá até na mira aí do Flamengo. Deixe sua opinião aí pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.